Fala, povo santo, tudo bem com vocês? Amados, eu quero anunciar mais uma série maravilhosa que é Paixão, Propósito e Poder. É desse livrinho aqui, ó, do projeto Crescendo em Graça. Aqui, queridos, nós estaremos, através desses vídeos, contando a história, o exemplo de vida de nossos pioneiros, a partir de Guilherme Miller, Joshua Harmes, Charles Fitt e outros mais, homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus para fazer a obra com paixão e cumprindo o propósito de Deus e, sem dúvida, cheio do poder do Espírito Santo. Por isso, venha comigo, vamos juntos mergulhar nessa jornada maravilhosa, conhecendo esses exemplos, essas histórias e nos motivando a continuar na caminhada rumo à Canaã Celestial, com paixão, propósito e poder. A história de hoje, nós vamos falar sobre Guilherme Miller. Ele, que era cético por vários anos, em 1816, encontrou a conversão em Cristo Jesus. Sabe, fazia 2 anos que ele tinha participado de uma grande batalha lá nos Estados Unidos. Em 1814, ele foi capitão do exército e lá na batalha ele viu muitas tragédias, mortes, e isso fortaleceu cada vez mais o sentimento de deísta, que ele não acreditava que Deus se importava com o ser humano. Deus tinha criado o ser humano, mas tinha deixado o ser humano aí por conta. Mas após a guerra, ele continuava procurando por respostas, mas não encontrava longe da Bíblia. Até que um dia, como de costume na época, ele, que era cético, foi convidado para ler um sermão numa igreja batista, e esse sermão era intitulado O Cuidado do Pai, com o seu filho. E no meio do sermão ele foi tomado por forte emoção, um sentimento de angústia e aquela luta entre aquela nova mensagem que ele estava tendo contato ali com os seus princípios deístas. Como pode um pai tão amoroso a ponto de entregar a sua própria vida para salvar o filho perdido e rebelde? E ele estava agora, saiu dali decidido em encontrar a prova de que Deus verdadeiramente existe e se importa com os seus filhos. Mas onde encontrar isso? Na filosofia, nos seus princípios, nos livros deístas que ele lia? Ele não encontrava essas respostas. Então ele foi à Bíblia, estudar a Bíblia. E lá ele encontrou o livro de Daniel e Apocalipse, e começou a se aprofundar nas profecias de Daniel e Apocalipse, com a Bíblia, um comentário bíblico, um dicionário bíblico, e ele começou ali estudar sobre as profecias das 2.300 tardes e manhãs, e descobriu que Jesus Cristo, e na profecia das 2.300 tardes e manhã, Daniel 8,14, dizia que no final deste período o santuário seria purificado. Havia uma convenção na época, um entendimento na época, de que o santuário era a terra. E se a profecia dizia que no final deste período o santuário seria purificado, logo o santuário seria purificado, a terra seria purificada com a volta de Jesus. Então ele entendeu que Jesus Cristo iria voltar no final deste período das 2.300 tardes e manhãs. E começou a se aprofundar no estudo quando começaria esta profecia, para que quando chegasse no final ele soubesse exatamente o período da volta de Jesus. E a palavra de Deus aponta o início de 457 a.C., pela ordem
da reconstrução de Jerusalém, e ele chegou até 1844. Então estava ali agora a grande descoberta: Jesus Cristo irá voltar em 1844. E uma grande voz forte impressionava o seu coração: conte ao mundo essa descoberta, conte ao mundo aquilo que você descobriu. Jesus Cristo está voltando em 1844. E ele resistiu muito, até que um dia esta voz continuava martelando na sua consciência, e ele fez um trato com o Senhor: Senhor, se o Senhor abrir as portas, eu contarei ao mundo. Mas abrir como? Ele nem crente não era, muito pelo contrário. Ele tinha a família que era da Igreja Batista, ele zombava da família dele, né? E muitas vezes estudava a Bíblia para zombar, debater com a família. E agora, quem iria chamá-lo para pregar uma mensagem assim? E estava claro que ninguém iria convidar. Então ele disse: se eu receber convite, eu irei pregar. Olha que coisa interessante. Ele acaba de falar isso em oração com o Senhor, quando a sua porta bate um garoto, filho do pastor da cidade. E o garoto vem chamando: meu pai disse para você ir pregar hoje, porque o pregador faltou. Guilherme Mille, quando ouve aquele convite, ele sai de casa correndo desesperado até a sua roça, e lá ele cai de joelho e começa a chorar: Senhor, e agora? E ele começa a colocar razões para não cumprir aquele trato que ele havia feito. Mas Guilherme Mille era um homem de palavra. Se ele deu a sua palavra que, se fosse convidado, iria pregar, então ele engoliu ali seco e foi passar a mensagem. E quando ele contou ali para a igreja as suas descobertas, começou a pregar, um grande movimento tomou conta daquela igreja, e ele começou a receber convites de outras igrejas, mas tudo naquela localidade ali. Ele, que era um homem rude, apesar de ter sido capitão do exército, mas era um homem do interior, as suas roupas eram muito simples, ele não tinha grandes... ele era muito tímido, na verdade, é isso aí, ele era muito tímido, e ele não tinha assim grande articulação, então ficou pregando só ali próximo dele. Mas as pessoas começaram a se reavivar, a fazer uma reforma, a se preparar para se encontrar com Jesus, que estava voltando logo em 1844. Até que um dia ele encontrou um homem chamado Joshua Himes. Joshua Himes é considerado o motor do milherismo. Porque o motor é aquele que impulsiona, né? Que alavanca, que coloca para frente a locomotiva. E ele era considerado o motor do milherismo porque ele era pastor de uma igreja. E ele chamou o Guilherme Mille para pregar na sua igreja, para contar essa mensagem, para reavivar a sua igreja, para motivar a sua igreja também. E quando chegou lá, ele pensava que Guilherme Mille era um grande pregador, um homem bem vestido, bem aparentado, um doutor, porque a fama de Guilherme Mille começou a correr em todo o norte dos Estados Unidos. E quando Guilherme Mille chegou, ele ficou com vergonha de Guilherme Mille e olhou ali aquela roupa simples, gasta pelo tempo, aquela capa de couro meio ali desbotada, e ele disse: é aquele pregador? Nossa! Aí levou o Guilherme Mille para sua casa. No dia seguinte que ele levou o Guilherme Mille para a igreja, ele não acompanhou o Guilherme Mille para o púlpito, não. Ficou sentado lá no banco, né, que era de costume, o pastor, anfitrião, ir para o púlpito ali, mais o convidado. Ele ficou sentado lá no púlpito, lá nos bancos.
quando Guilherme Mille pregou, mostrando ali com coerência todos os versos da Bíblia, de Daniel, de Apocalipse, o livro de Esdras, contando ali a história, o contexto, até chegar em 1844, Joshua Hymes é tomado de emoção, chamou Guilherme Mille e disse: olha, você precisa contar isso a todo mundo, você não pode ficar só aqui. Então Joshua Hymes, ele abandona o seu ministério, o seu pastoreio, e começa agora a seguir Guilherme Mille. E Joshua Hymes, ele pergunta para Mille: olha, se você for convidado para as grandes cidades, outros estados, você irá? Ele disse: eu vou, se eu for convidado eu vou. Então ele prepare as malas, porque a partir de hoje você vai viajar. E Joshua Hymes saiu, ele saiu agendando aí os grandes encontros, os grandes acampais, grandes cidades, grandes igrejas. Ele saiu fazendo contato e dizendo: aqui tem um homem que tem uma mensagem da volta de Jesus. E Jesus está voltando em 1844. Guilherme Mille era um homem de propósito, um homem que tinha paixão, que pregou a volta de Jesus, que tinha sobretudo poder. Um grande movimento conhecido como movimento millerita se formou naquele período de 1833 a 1844. Guilherme Mille deu uma declaração após o desapontamento de 1844, e ele diz o seguinte: eu esperarei a volta de Jesus, hoje e hoje e hoje. Ele estava sempre pronto para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Essa declaração, queridos, nos chama a atenção que nós devemos estar preparados para encontrar com Jesus hoje, porque hoje Ele pode voltar para você. E você? Como está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Se Ele voltasse hoje, você estaria preparado? Esta é a pergunta que nós devemos refletir sobre o dia de hoje. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, entregamos a Ti o nosso